Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da ética no serviço público, dando continuidade aqui, dando entrada aqui no capítulo 2 aqui do título 3 dos direitos e vantagens. Vamos lá, capítulo 2 das vantagens. Artigo 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações adicionais. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei. Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 1. Das indenizações. Artigo 51. Constituem indenizações ao servidor: ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia. Artigo 52. Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos 1 a 3 do artigo 51, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidas em regulamento. Subseção 1. Da ajuda de custo. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor, que, no interesse do serviço, passar a exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso do cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier até exercício na mesma sede. Parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. A família do servidor. Parágrafo 2º. A família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano, contado do óbito. Parágrafo 3º. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 36. Artigo 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Artigo 55. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Artigo 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso 1 do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão concessionário, quando cabível. Artigo 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Subseção 2. Das diárias. Artigo 58. O servidor que a serviço afastasse da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Parágrafo 3º. Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os alistamentos dentro do território nacional. Artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede
por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese do servidor retomar a sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput. Subseção 3. Da indenização de transporte. Artigo 60. Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização do meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Subseção 4. Do auxílio moradia, incluído pela Lei nº 11.355 de 2006. Artigo 60. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Artigo 60b. Conceder-se a auxílio moradia ao servidor se atendido os seguintes requisitos: não existe imóvel funcional disponível para uso pelo servidor, o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe um imóvel funcional, o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no município onde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem a averbação de construção, nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo direção e assessoramento superiores, níveis 4, 5 e 6 de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalentes. O município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do artigo 58, parágrafo 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor. O servidor não tenha sido domiciliado ou não tenha residido no município nos últimos 12 meses, aonde foi exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período. E o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Caso o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. Parágrafo único. Para fins do inciso 7, não será considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão, relacionado no inciso 5. Artigo 60C foi revogado pela Lei 12.998. Artigo 60D. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado. Parágrafo 1º. O valor do auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração de ministro do Estado. Parágrafo 2º. Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800. Parágrafo 3º. Incluído pela medida provisória número 125, foi encerrado. Parágrafo 4º também foi encerrado. Artigo 60E. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por 1 mês. Seção 2. Das gratificações e adicionais. Artigo 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições: gratificações e adicionais. Retribuição pelo exercício de função, de direção, chefia e assessoramento. Gratificação natalina. Inciso 3 foi revogado. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Adicional noturno. Adicional de férias. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. E gratificação por encargo de curso ou concurso. Subseção 1. Da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento.
Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida retribuição pelo seu exercício. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2 do artigo 9º. Artigo 62-A. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial a que se referem os artigos 3º e 10º da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 94, e o artigo 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 98. Parágrafo único. A VPNI, de que trata o caput deste artigo, somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Subseção 2. Da gratificação natalina. Artigo 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração que o servidor fizer jus no mês de dezembro, o mês de exercício do respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 64. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Artigo 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 67 foi revogado. A gente pula aqui então. Vamos para a subseção 4. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Artigo 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações locais previstas nesse artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Artigo 72. Os locais de trabalho ou servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere esse artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Subseção 5. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 73. O serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 74. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Subseção 6. Do adicional noturno. Artigo 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%,
computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. Artigo 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período das férias. Parágrafo único. No caso do servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Terminar isso aqui, a última subseção, eu encerro. Subseção 8. Da gratificação por encargo de curso ou concurso. Artigo 76-A. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da Administração Pública Federal. Participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Participar da logística de preparação e de realização de concurso público, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Parágrafo 1º. Os critérios de concessão e os limites de gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros. O valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida. A retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais. O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico da Administração Pública Federal: 2,2% em se tratando de atividades previstas nos incisos 1 e 2 deste artigo, 1,2% em se tratando de atividade prevista nos incisos 3 e 5 deste artigo. Parágrafo 2º. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do parágrafo 4º do artigo 98 dessa lei. Parágrafo 3º. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito, e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. Finalizando aqui então mais essa parte.